Hi guys! Welcome to my channel! Hoje vamos discutir o seguinte: se os treinos de pronúncia são apropriados para iniciantes no inglês ou se são apenas para quem é mais avançado ou intermediário. Enfim, qual é o melhor momento para você treinar a sua pronúncia em inglês? Se você é novo ou nova por aqui, então welcome, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Daniela Jimenez, eu sou professora de inglês nativa da Califórnia e eu sou especialista em ensinar as pessoas a falar em inglês com uma pronúncia afinada desde o absoluto zero. Então, se você precisa melhorar o seu inglês, já inscreva-se no canal se você está curtindo esses conteúdos. Hoje vamos discutir sobre a importância de treinar a sua pronúncia em inglês e em qual momento você deveria incluir treinos de pronúncia nos seus estudos. Se você deveria aprender gramática e vocabulário primeiro e depois treinar a fala, ou se o iniciante deveria treinar a fala em voz alta desde o primeiro momento. Eu vou compartilhar com vocês umas estratégias que eu uso diariamente com meus alunos para que eles possam falar e se comunicar em tempo real e terem mais sucesso na sua jornada no inglês. Também eu vou te contar um pouco sobre como eu aprendi a falar português do zero e como eu consegui melhorar a minha pronúncia até o ponto de surpreender as pessoas quando eu digo que não sou brasileira. Primeiro, eu vou te contar uma breve história. Quando eu estava morando no Brasil, eu conheci um casal que morava no litoral da Bahia, ao norte de Salvador. Eles já tinham mais de 60 anos de idade, tinham 3 filhos, moravam numa praia linda e me receberam como hóspede na sua casa. A senhora tinha vindo para o Brasil da Alemanha há mais de 30 anos e o esposo dela era brasileiro, da Bahia. Mas, apesar dela ter morado no Brasil há muito tempo, apesar do esposo e os filhos falarem português com ela todos os dias, ela ainda falava português com um sotaque puxadíssimo. Ela falava português como se fosse alemão. E eu conseguia entender ela. Ela se comunicava bastante bem com todo mundo. Mas aí ficou a pergunta: por que ela não perdeu o sotaque ao longo dos 30 anos que ela morava no Brasil? E outra, por que eu consegui neutralizar o meu sotaque em menos de 3 anos morando no Brasil? A resposta é bastante simples. Não foi por coincidência que eu aprendi a falar assim. Mas também não é porque eu sou uma gênia dos idiomas. É algo muito mais básico do que isso. Hoje eu consigo falar português sem parecer uma estrangeira porque eu entendo como funciona a pronúncia de uma forma muito detalhada. Eu consigo diferenciar cada som que está sendo falado. Por exemplo, eu entendo que se você falar hat é uma palavra e se falar hot é outra palavra. E eu sei exatamente o que a sua boca tem que fazer para deixar clara essa diferença. Então, com alguns conceitos simples, você já consegue mudar drasticamente a sua pronúncia em qualquer idioma. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas não aprendem sobre esses conceitos. Por isso, afinar o seu sotaque não é algo que vem automaticamente, mesmo se estiver morando no exterior e sendo exposto a outro idioma durante muito tempo. Essa mulher alemã provavelmente falou português com sotaque forte desde o primeiro dia e continuou reforçando essa pronúncia ao longo dos anos. Ou seja, ela estava falando e reforçando o jeito errado de falar. Mesmo que eu conseguia entender ela não estava usando a pronúncia correta, parecida com a pronúncia dos nativos. Agora, imagina se essa mesma mulher tivesse passado os últimos 30 anos afinando a sua pronúncia para falar da forma certa. Em vez de falar roupa, ela falava roupa. Coisas pequenas assim. Imagina se ela tivesse praticado da forma correta desde o início. Provavelmente, ela ia neutralizar o sotaque, igual eu fiz, porque ela ia perceber quais sons da pronúncia eram do alemão e quais sons eram do português. Por exemplo, imagine se eu falasse português com os sons do inglês. Nossa, é muito diferente. Você consegue sentir como muda a comunicação quando o sotaque está desafinado? Então, o que eu quero te mostrar com essa história é o seguinte: pronúncia não deveria ser algo que só alunos avançados ou intermediários praticam,
Pronúncia pode e deve ser treinado desde o nível mais básico e desde o primeiro dia. Nas minhas aulas, quando eu recebo alguém que está no zero no inglês, existe um protocolo muito específico que precisa ser seguido desde o início. O primeiro passo é o processo de trocar o que eu chamo do inglês sintético pelo inglês orgânico, ok? Mas como assim? Deixa eu te explicar isso um pouco melhor. O inglês sintético é aquele inglês mastigado que você aprendeu na escola. Hello, how are you? I am fine. How are you? I am fine too. Where do you live? I live in Los Angeles, California. Where do you live? I live in Rio de Janeiro, Brasil. Certo? Ok. Eu sei que é muito comum estudar dessa forma, parecido com esse exemplo. Mas qual é o problema disso? A verdade é que no mundo real, no dia a dia, você não vai encontrar pessoas falando dessa forma. Quer ver? Vamos mudar essas frases para a forma como um nativo realmente ia falar. Hey, how are you doing? Hey, I'm great, how are you? I'm pretty good. So where do you live? I live in Los Angeles. What about you? I live in Orlando. Agora, esse é o inglês orgânico, da forma como realmente é falado por nativos no dia a dia. Você pode ver que nós não separamos cada palavra, não falamos cada coisa pausadamente. E muitos alunos me relatam que, como eles aprenderam a falar tudo separado, enunciando cada palavra, na hora que me ouvem falando, normalmente, eles não conseguem me entender, travam para me responder e ficam meio paralisados. Talvez você esteja pensando, mas nossa professora, isso é muito difícil. Isso é só para quem é muito avançado, não é para iniciantes. Aí que está o erro que a grande maioria dos alunos de inglês cometem. Acham que é mais difícil aprender o inglês orgânico, onde tudo é conectado, do que o inglês sintético, onde tudo é claro e cada palavra é enunciada. E é verdade que para falar inglês orgânico, você precisa aprender a conectar as palavras, a fazer a pronúncia como o nativo faz. E isso é uma forma de falar que é muito diferente do português. Mas você já parou para pensar que em português você também conecta as palavras e fala de uma forma que parece muito rápida para alguém que não fala português? É muito comum ouvir coisas como o que você está fazendo, em vez de o que é que você está fazendo. Ou tipo, nossa senhora, graças a Deus, você está onde? Meu marido é mineiro, então o mineirês é uma forma de falar português muito específica. E cada região do Brasil, de Portugal, da Angola, cada região tem o seu próprio português orgânico. E o importante é que é assim que as pessoas reais falam. Na rua, em casa, no dia a dia, nas situações do mundo real. Então, saiba agora que toda vez que você treina inglês separando cada palavra, soando um pouco robótico, pausando entre as palavras, aí você está treinando o inglês sintético e não o inglês orgânico. Por isso eu vejo que vale muito a pena começar a estudar inglês com a pronúncia orgânica desde o primeiro dia, desde o absoluto zero. Porque aí você constrói uma base firme e não cria hábitos ruins. Na minha experiência, o iniciante que começa estudando com o inglês orgânico tem uma vantagem, porque não treinou o jeito sintético e não precisa consertar tudo que ele já aprendeu. Para você treinar o inglês orgânico, você precisa começar a prestar atenção nos sons das palavras. Perceba que existem muitos sons em inglês que não usamos no português. Por exemplo, o H do how, né? How are you? Esse H não é o som do R de rio ou roupa. É mais silencioso. É assim, ó. Ha, ha, how, não é how. Então, o que tem sido o foco do meu trabalho nos últimos anos com a pronúncia online é mapear cada diferença entre o português e o inglês e ensinar as pessoas a usarem a pronúncia correta do inglês orgânico
desde o primeiro momento que começam a estudar. Não é suficiente apenas saber essa diferença. Não basta só escrevê-la, decorá-la e dizer, beleza, entendi. Não. Você precisa ir além disso e treinar em voz alta, aí na sua casa, mesmo se estiver sozinho. Se você não praticar os sons do inglês em voz alta, treinando a pronúncia orgânica, você pode estudar anos e anos sem nunca melhorar a sua pronúncia. É igual fortalecer um músculo na academia. Se você apenas visualizar na sua cabeça, 10 flexões, 15 agachamentos e 20 supinos, você não vai ficar mais forte e você não vai evoluir, porque você só pensou isso e não usou o músculo para realmente fortalecê-lo. E é isso o que acontece quando as pessoas estudam inglês, aprendem a ler, escrever e entender, mas não treinam a sua fala em voz alta. E a memória muscular da boca fica fraca, porque apesar de terem estudado mentalmente, a boca nunca treinou a pronúncia em tempo real. E eu falo isso tudo não é para te desmotivar, é para te orientar melhor, para você ter mais paciência com o seu processo e entender melhor o que você precisa fazer para não treinar da forma errada. Se hoje você está num curso onde você não treina em voz alta ou treina apenas o inglês sintético, eu te convido a refletir sobre onde você quer estar daqui a 1 ano, 2, 3, 5 anos. Você quer ainda estar falando de uma forma robotizada, com uma pronúncia que não reflete a realidade? Ou você gostaria de ter um sotaque afinado, se expressando de uma forma mais autêntica e tendo mais facilidade para se comunicar com nativos? Vou te dizer que é sim possível sair do zero e falar com um sotaque afinado, independente da sua idade ou seu nível de educação. O que mais importa é fazer as coisas do jeito certo. Se antes você acreditava que falar e praticar pronúncia era só para avançados ou fluentes, espero que você saiba agora que isso não é verdade. Eu vou compartilhar com vocês a experiência de um aluno meu que começou a estudar inglês comigo apenas em 2020. Ele começou do zero, sem falar ou entender quase nada. E ele tinha planos para se mudar para os Estados Unidos em 2021. Quando ele chegou lá, ele me contou que no início era muito difícil. Ele não entendia nada que as pessoas falavam com ele. Mas ele continuou estudando, treinando os mesmos elementos, realizando os treinos propostos, e ele foi melhorando tudo, a pronúncia, a comunicação, ganhando mais confiança e entendendo cada dia um pouco melhor. Na semana passada, ele me contou que foi para uma entrevista de trabalho e chegou já pedindo desculpas, dizendo que ele não falava tão bem o inglês, mas que ele entendia e conseguia realizar os deveres dele. O supervisor que estava fazendo a entrevista lhe perguntou quanto tempo que ele tinha nos Estados Unidos e meu aluno respondeu que tinha só 2 anos. O supervisor ficou chocado e falou que parecia que já tinha 10 anos morando aí. Então olha só, mesmo que ele ainda não é 100% fluente, não fala 100% perfeitamente, ainda comete alguns erros, ainda está estudando, né? Mas como ele estudou a pronúncia correta desde o início e treinou o inglês orgânico, ele não só conseguiu o trabalho, mas deixou a impressão que ele já era muito mais avançado. E eu estou muito ansiosa para ver como ele evolui ao longo dos anos, porque eu sei que com a base forte, ele vai conseguir melhorar cada vez mais. Então, espero que ficou muito claro para você tudo o que é possível para o aluno de inglês que segue o caminho certo. Se você estiver no zero hoje, você pode e deve incorporar treinos de pronúncia e se esforçar para falar inglês da forma orgânica e não a forma sintética. Eu tenho certeza absoluta que você tem total capacidade de se tornar alguém que as pessoas também falam. Nossa, parece que você já fala inglês há muitos anos. Se você quer fazer uns treinos de pronúncia comigo, você pode ver a minha playlist aqui no YouTube que se chama Treinos de Pronúncia. Lá você poderá aprender e treinar em voz alta alguns dos elementos mais importantes do inglês. Vou deixar o link aqui nos comentários para ficar ainda mais fácil para você. E se você gostou da aula de hoje
Então, já inscreva-se para estar entre os primeiros a terem acesso às vagas da próxima turma do curso prático de conversação, comigo, professora Daniela, do Pronúncia Online. Esse curso vai ser especificamente para pessoas que estão comprometidas com o processo de aprender inglês, mas que hoje não conseguem falar e se comunicar em voz alta. Então, se você é intermediário, mas não sabe falar, se você for iniciante ou se você estiver no absoluto zero, esse curso foi feito exatamente para você. Se tiver qualquer dúvida ou quiser compartilhar a sua experiência aprendendo a falar inglês, seus desafios com a pronúncia, você pode falar comigo aqui nos comentários que eu vou responder a todo mundo com muito carinho. E quem sabe, talvez eu vou falar sobre a sua experiência no meu próximo vídeo. So, thanks again, obrigada mais uma vez, and we'll see you next time. Até a próxima!